Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desse domingão. Um domingo de fato parado no nosso Vasco da Gama. Um domingo sem muitas novidades, muitas informações. Então, será um Fala Gigante muito mais puxado pro lado da resenha, pro lado da conversa, entretanto, com notícias importantes, por incrível que pareça. Uma notícia importante de um atacante que o Vasco da Gama gastou quase 20 milhões de reais no início do ano, que não foi utilizado por aqui, saiu pela porta dos fundos e hoje é um dos grandes destaques do futebol português. E vamos falar também sobre o clube de um tal bilionário grego que é o vice-colocado da principal liga do futebol mundial. Além dessa, é claro, muitas outras informações, muitas outras novidades. Volto a repetir, é um Fala Gigante sem muita notícia, mas uma resenha bem legal, um vídeo bem legal, bem calmo, bem leve. A gente vai passar aqui com vocês pelas contratações do Vasco, trocar essa ideia bem importante, olhando para a temporada de 2025. Então, desde já, diante disso, fiquem atentos, fiquem ligados, acompanhem aí esse Fala Gigante do início ao fim, que você com toda certeza vai curtir muito o nosso conteúdo. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não conhece, né, é o canal do torcedor vascaíno, como a gente costuma falar. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, sai sempre às 7 horas da manhã e é o primeiro vídeo do nosso canal. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do nosso canal e sai sempre pela parte da tarde. Temos também o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do nosso canal, saindo sempre pela parte da noite. Então eu conto muito com a presença e o apoio de todos vocês, se inscrevendo, deixando seu like, deixando seu joinha, até porque estamos quase chegando à marca dos 145 mil inscritos. Nesse momento faltam menos de 90 pessoas para chegarmos a essa marca tão importante e eu conto aí com a ajuda e o apoio de todos vocês. Fechou? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação. Fala logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente esse Fala Gigante com vocês, para mim, meu amigo, assim, de uma forma até muito inusitada. Porque no ano passado, no início do ano passado, o técnico Ramon Dias ele manda para Alexandre Matos uma lista de reforços, de pedido de reforços. Nessa lista tinha um atacante que vinha se destacando muito no futebol português chamado André Silva. O André Silva foi um nome pedido por Ramon Dias para chegar ao nosso Cruz Maltino. André Silva é um atacante rápido, alto, que atuou muito no futebol português como uma espécie de segundo atacante, chegando na área, marcando gols, jovem, de apenas 27 anos de idade, que o Ramon Dias queria que chegasse ao nosso Cruz Maltino. Ele não atuava no Boa Vista, perdão, mas sim no Vitória de Guimarães. Tinha 13 gols e 2 assistências em 28 jogos no Campeonato Português. O Ramon pediu a contratação desse nome. Na época, com uma gestão de futebol completamente bagunçada, como era do Vasco da Gama, o Vasco não vai atrás do André Silva. E o Alexandre Matos, ele negocia com um atacante que não se destacava no Vitória, mas num clube chamado Casa Pia, que foi o Cleiton. Cleiton, um jogador que aqui no Brasil passou por Vila Nova, tendo o seu grande destaque na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. E no Casa Pia conseguia ter bons números, números bem significantes, até bem expressivos, né? Ele tinha 12 gols e 2 assistências em 30 jogos, num dos clubes, assim, considerados pequenos do futebol de Portugal. Então, o Vasco ele não vai atrás do André Silva, que foi o pedido de Ramon, e contrata o Cleiton. O Cleiton ele chega ao Vasco numa situação bem complicada. Por quê? Porque foi um nome que a comissão técnica não pediu. Foi um nome que a diretoria
bateu na mesa e quis contratar, indo contra um pedido do treinador Ramon Dias. E esse foi um dos motivos que, inclusive, levou aquela relação de Ramon Dias, Lúcio Barbosa, Alexandre Matos por água abaixo. As contratações, e essa contratação do Cleiton foi uma delas, porque era a diretoria indo contra um desejo do treinador. O Cleiton chega numa situação muito ruim, não é dada nenhuma oportunidade praticamente para o Cleiton. Cleiton tem no Vasco 8 partidas, nenhum gol marcado. Não é dado um tempo para o Cleiton mostrar o seu futebol. Ele foi um atleta que o Vasco pagou exatamente 18 milhões de reais. O Vasco paga 18 milhões de reais pelo Cleiton do Casa Pia. E o Cleiton no Vasco da Gama ele não tinha um salário pequeno. Muito pelo contrário, aqui no Vasco da Gama o Cleiton tinha um salário realmente bem alto. Salário esse que fez com que o Vasco até tivesse dificuldades de encontrar um clube para ele no futebol, tanto europeu quanto brasileiro. Eu não tenho informações em si do salário do Cleiton, mas a única coisa que eu tenho certeza para trazer a vocês é que o salário que o Vasco da Gama propôs, ofereceu ao Cleiton, foi 7 vezes maior, 7 vezes e meio maior do que o salário que ele recebia no Casa Pia. Então, a uso de comparação, se no Casa Pia o Cleiton recebia 50 milhões de reais, o que eu acho já muito difícil, um atacante que à época era um dos grandes destaques do futebol português, receber menos de 10 mil euros por mês, porque o euro está mais de 6 reais. Então, se no Casa Pia ele recebia 50 mil reais, no Vasco ele estava recebendo 350 mil. Se no Casa Pia ele recebia 100 mil reais, que eu acho justo, plausível, 100 mil reais é um salário aí de mais ou menos 18 mil euros, ele no Vasco estaria recebendo 750 mil reais. O que eu acho que pode ter acontecido sim. Então o Vasco ele pagou 18 milhões no Cleiton e ainda tinha um salário alto do jogador, que não estava entregando em campo, ou não tinha oportunidade para entregar. Então o Vasco buscou emprestá-lo. E hoje o Cleiton ele está emprestado para um clube do futebol português, que é o Rio Ave. E olha que loucura. O Vasco paga parte do salário do Cleiton. E ele hoje, no Rio Ave, é um dos grandes nomes do futebol de Portugal. O Cleiton ele tem 10 gols e uma assistência em 18 partidas com a camisa do Rio Ave. Hoje, o Rio Ave enfrentou a equipe do Nacional pelo Campeonato Português. E o Cleiton foi responsável pelos 2 gols do Rio Ave na vitória pelo placar de 2-1 sobre o Nacional. Olha que loucura, torcedor. Nos últimos 6 jogos, o Cleiton tem exatamente 5... Aliás, nos últimos 5 jogos, né, o Cleiton tem exatamente 4 gols marcados. Cleiton hoje, que loucura, é um dos grandes destaques do Rio Ave. Cleiton que não foi utilizado no Vasco, que o Vasco o deixou de lado, hoje vem brilhando em território português. As coisas do futebol que são difíceis de entender. Lembrando, Cleiton tem contrato aí com o Vasco até o meio, aliás, até o fim de 2028. Tem esse contrato com o Rio Ave até o meio do ano que vem. Dá um pouquinho de medo a forma com que esse contrato foi amarrado, mas como esse contrato já foi feito durante a gestão do Pedrinho, eu creio que o contrato tenha sido amarrado de uma forma benéfica para o Vasco no futuro, né? E com esses números, se o Cleiton voltar no meio do ano que vem, pode ser que seja uma boa. O grande problema é a questão do salário dele, gente. É um salário muito alto. Eu acho que não vai querer ter o Cleiton aqui recebendo aí esse salário de mais de 600, 700 mil reais mensais. E falando em Rio Ave, não sei se vocês sabem, mas o Rio Ave, que o Cleiton é o destaque, é um dos clubes, sabe de quem? De Evangelos Marinax. É, meu amigo torcedor vascaíno, Evangelos Marinax é dono do Rio Ave de Portugal. Rio Ave que hoje, no Campeonato Português, é o atual 10º colocado, com 19 pontos. Exatamente, né? 5 pontinhos aí de diferença do 6º colocado. Então, tá mirando a parte de cima da tabela. Além, é claro, do Rio Ave, Marinax tem também clubes como
o Olympiacos da Grécia, que hoje, olhando para o campeonato grego, o Olympiacos está exatamente, né, na primeira colocação, é o grande líder do campeonato grego. E tem o Nottingham Forest, do futebol inglês, que hoje venceu novamente, fora de casa, pelo placar de 2-0, o Everton. O Nottingham Forest, meu amigo torcedor vascaíno, vem de exatamente 5 vitórias consecutivas. Vence o Everton hoje, vence o Tottenham Hotspurs na quinta, vence o Brentford no sábado passado, no dia 14 vencia o Aston Villa e no dia 7 vencia o Manchester United. Então, 5 vitórias consecutivas. O clube de Marinax, que vem, assim, a cada dia mais mostrando que é um profissional, alguém muito competente, muito competente. E um profissional que tem interesse na SAF Cruz Maltina. Tem interesse na SAF Cruz Maltina. E aí, eu puxo esse vídeo, eu falo nesse vídeo, eu argumento nesse vídeo a seguinte questão. Cadê, Pedrinho? Cadê, Pedrinho? Cadê? É uma cobrança, sim. Vamos conversar, saber o que está acontecendo. A última que tivemos de informação sobre Marinax, um assunto que a gente não toca aqui no nosso canal já há algum tempinho, é que o Marinax ele estaria mais encantado com o projeto da base do São Paulo. E hoje quem vinha fazendo uma pressão e vem fazendo uma pressão para que a SAF do Vasco da Gama venha a ser comprado por Marinax é o seu filho. No caso, o Miltiades Marinax, que ficou encantado com o Vasco da Gama, com a força da torcida Cruz Maltina, e vem fazendo aí essa pressão junto ao pai para a possibilidade de uma compra do Vasco da Gama. A informação que temos hoje com relação à SAF, para aqueles que querem saber, meu amigo, é que realmente está tudo parado. Parado assim, para nós da imprensa, né? Claro, internamente as coisas vêm andando, as conversas vêm acontecendo. Mas nesse momento, meu amigo torcedor vascaíno, a situação temos na mesa do Vasco da Gama apenas Marinax e André Ratrizani, que assinaram esse NDA e seguem interessados na compra da SAF Cruz Maltina. O Ruts, Dmitry Riboloev, deu um passo para trás, não está mais interessado na compra e na aquisição da SAF Cruz Maltina, e hoje estão na mesa aí esses dois, né? O grego Marinax e o italiano Andrea Ratrizani, italiano esse que inclusive, meu amigo torcedor vascaíno, está interessado no Valência também da Espanha, quer fazer a aquisição desse grande clube espanhol, né? E iniciar uma grande rede multiclubes ao lado de parceiros como o Fundo de Esporte do Catar, como gestores de clubes da NFL, da Liga de Futebol Americano. Então, assim, o Vasco tem na mesa hoje 2 projetos muito bons, vem negociando com esses 2 grandes investidores mundiais, olhando para o seu futuro. Entretanto, por enquanto, Pedrinho vai tocando futebol da forma que pode. Enquanto essa venda não acontece, enquanto a gente não for ver Marinax, enquanto a gente não ver André Ratrizani, ou que seja, qualquer outro investidor na SAF Cruz Maltina, a SAF será tocada por Pedrinho. O certo meu amigo torcedor vascaíno, é confiar em Pedro Paulo e companhia para que as coisas possam andar. O Vasco já tem 4 reforços contratados, né? Nessa janela de transferências. É importante dizer que nenhum ainda foi oficializado. Expectativa é que em breve as oficializações comecem a realmente acontecer, né, meu amigo torcedor? Temos aí a chegada apenas confirmada de Fábio Carille. E temos aí também, além, é claro, do anúncio de Carille, 4 acertos. Mas volto a repetir, nenhuma oficialização. Os acertos do goleiro Daniel Fusato, dos zagueiros Lucas Oliveira e Lucas Freitas, e do meio-campo Tietê. Esses 4 jogadores vieram, acertaram, fecharam com o Vasco da Gama de graça. Operações gratuitas, negociações gratuitas, com o Vasco não pagando absolutamente nada para tê-los dentro do seu
elenco. O Tietchan vem de graça após um período de contratação. Temos aí também o Lucas Oliveira, vindo de graça, diante aí de um acordo com o Cruzeiro. O Vasco, ele contrata, né, o Lucas Oliveira junto ao Cruzeiro, não pagando absolutamente nada pela contratação do jogador. E temos também, né, meu amigo torcedor vascaíno, Daniel Fusato, vindo do Eibar. Exatamente com a mesma situação de Lucas Oliveira. O Vasco sentando na mesa e negociando com o Eibar a chegada de Daniel Fusato, dividindo os direitos econômicos. Com o Cruzeiro, a informação que eu tenho é que o clube de Minas Gerais ficará com 30% dos direitos econômicos do Lucas e o Vasco com 70%. Com o Eibar da Espanha, o Vasco ficará com 75% do Daniel Fusato e o Eibar com 25%. Já, né, a questão de Lucas Freitas, o Vasco ficará com 50% dos seus direitos econômicos e, no caso, o Palmeiras ficará com os outros 50%. O certo é o Vasco negociando, o Vasco tendo estratégias para negociar, tendo criatividade, né? Eu acho que essa é a palavra mais acertada nesse momento, sendo criativo no mercado. E além, é claro, desses nomes que já estão fechados, como trouxemos a vocês, o Vasco negocia com Coelho, o Vasco negocia com Balbuena, o Vasco negocia com Wanderson, o Vasco está aí no mercado da bola à procura de reforços para a temporada de 2025, sendo inteligente, sendo criativo e da forma que pode, tentando preencher as lacunas nesse elenco vascaíno. Fechado? A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo, né, desse domingão. Como eu falei, mais resenha, mais uma troca de ideia bem legal e interessante aqui com vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, meu amigo torcedor vascaíno, é claro, saudações vascaína.